os meus filhos, eles são crianças. Criança pode ser sócia de holding familiar? Eu digo logo o seguinte, ela não só pode, mas ela claro que pode. Porque ser sócio de uma holding familiar significa simplesmente possuir, ter em seu nome cotas de uma pessoa jurídica. E cotas de uma pessoa jurídica, elas são cotas, elas são bens tais quais como qualquer bem, tais quais como um apartamento, como um relógio, como um carro, como uma garrafa de café, que nunca falta aqui, né? Então, se as cotas de uma holding familiar são bens como qualquer outro bem, nada impede que uma criança ela tenha em seu nome aqueles bens, aquelas cotas, como ela teria um apartamento em seu nome, como ela teria um carro em seu nome, como ela teria qualquer outra coisa em seu nome. Então não há qualquer problema em uma criança ser sócia de uma holding familiar, porque não há qualquer problema em uma criança ser sócia ter em seu nome cotas de uma pessoa jurídica. Inclusive, é até mais indicado que essa criança tenha o patrimônio de cotas em seu nome. Por quê? Porque quando você coloca o patrimônio no nome de uma criança, você tem um grau de certeza maior que não vai existir uma cobrança, que não vai existir uma execução, que o nome dela não está no SPC, que o nome dela não está no Serasa, que o nome dela não tá protestado, não tem nenhuma execução, nenhuma cobrança, enfim, nenhum problema judicial no nome daquela pessoa que vai ser sócia daquela estrutura patrimonial que é um cofre onde está o patrimônio. Então tende a ser mais seguro ainda. Agora a gente tem que se atentar ao seguinte, algumas questões, duas questões na verdade importantes. A primeira delas é que o menor ele não pode praticar os atos referentes a essa propriedade, ou seja, a essas cotas sozinho, porque ele é menor, ele ainda não representa a si mesmo. Então se ele vai vender essas cotas, se ele vai dar em garantia, se ele vai emprestar, se ele vai praticar qualquer ato que demanda a gestão patrimonial dessas cotas, assim como ele não poderia vender aquele apartamento que está no nome dele, assim como ele não poderia vender aquele carro que está no nome dele, ele também não pode vender, por exemplo, as cotas que estão no nome dele. Sozinho, ele vai precisar estar representado pelo pai, pela mãe, pelos dois, ou por um tutor, exatamente pelo fato de que ele ainda não é capaz, ele não tem os 18 anos completos, então ele não é capaz para os atos da vida civil, para os negócios civis. A outra questão importante é a representação, mas não do menor, e sim da pessoa jurídica, ou do sistema de pessoas jurídicas que aquele menor é sócio. Você tem que entender que a pessoa jurídica ela é uma pessoa como qualquer outra. Isso significa que ela pode vender, ela pode comprar, ela pode praticar qualquer ato da vida civil, como qualquer outra pessoa pode praticar qualquer ato da vida civil. Ela, a pessoa jurídica, ela tem direitos, ela tem obrigações, ela pode praticar esses atos, ela pode praticar esses negócios. E para fazer isso, ela precisa, evidentemente, de quê? De um administrador. E esse administrador, o administrador, o representante da pessoa jurídica, ele não pode ser o menor, porque, em regra, o menor não representa nem ele mesmo. Se o menor não representa nem ele mesmo, sozinho, ele não pode representar, evidentemente, outra pessoa, que é quem? A própria pessoa jurídica. Portanto, o menor ele pode sim ser sócio de uma pessoa jurídica, logo ele pode sim ser sócio da holding familiar, porém, ele não pode praticar os atos de gestão do patrimônio que ele é proprietário, que são as cotas, e ele também não pode praticar os atos de gestão do patrimônio que a pessoa jurídica é proprietária. É necessário que o pai ou mãe, ou até um tutor, represente o menor na gestão daquele patrimônio que pertence ao menor, que são as cotas daquele sistema de holding familiar, e haja um administrador, um representante para a pessoa jurídica, para que ela sim possa praticar os atos sobre aquele patrimônio. Só que na prática isso não faz muita diferença no nosso sistema de holding familiar, porque mesmo que o filho seja maior, inclusive, o poder sobre aqueles bens que estão lá na holding familiar, ou seja, tanto sobre as cotas quanto sobre aqueles bens que são propriedade do sistema de holding, esses poderes eles estão integralmente nas mãos dos pais, que são as pessoas que efetivamente construíram aquele patrimônio. Essa é uma observação aqui muito importante nessa resposta, que é o seguinte: se você coloca patrimônio imóvel, apartamento, fazenda, casa de praia, casa de campo, casa de residência da família, em nome do menor, necessariamente, quando você vai realizar o ato de alienação desse patrimônio, você precisa de autorização judicial para isso. Pois é, para você se desfazer de propriedade imobiliária que está em nome de menor, você precisa de autorização judicial. E como o próprio nome diz, uma autorização judicial vem de onde? De um processo judicial. Isso significa
que para você vender um imóvel que você colocou em nome de um menor, você precisa contratar um advogado, pagar os custos judiciais, juntar documentação, justificar o interesse daquela venda, justificar que aquela venda é uma operação razoável, boa, positiva, vantajosa para o menor ou até para a família dele, e entrar com ação judicial pedindo essa venda. Necessariamente, por envolver os interesses de um menor, esse processo ele precisa da participação do Ministério Público. Então você vai precisar de autorização do juiz e vai precisar também da concordância do Ministério Público para que essa venda possa acontecer. E aí, se você tem essa propriedade em nome do menor e está querendo vender por alguma bronca de família, precisa levantar aquele dinheiro, alguma coisa desse tipo, olha só o problema que você ficou, porque agora você precisa vender um bem que talvez o Ministério Público ou o juiz não autorizem. Imagina só o problema que você traz para sua família, porque você pode estar precisando daquele dinheiro, às vezes até para sustentar a família, e não consegue vender, ou pelo menos atrasa a venda, reduz o valor daquela operação, porque o comprador, eita, tá demorando muito, eu não quero mais o bem, aí peraí, eu vou dar um desconto. Às vezes até acontece esse tipo de coisa. Só que se você tem um patrimônio em nome da holding familiar, em nome do sistema de holding familiar, aquele imóvel não pertence mais ao menor. Ele pertence ao sistema de pessoas jurídicas, que é representado, via de regra, pelo pai e pela mãe. Ou seja, quem está realizando a alienação patrimonial daquele imóvel não é mais o menor, mas sim a pessoa jurídica, que, como eu falei agora, é representada pelo pai e pela mãe. Então não existe na legislação brasileira algum impedimento para que essa operação possa acontecer. Não existe na legislação brasileira alguma exigência para que essa operação possa acontecer. Então fica aí o bônus dessa resposta, tá certo?